Qual será o melhor lugar para você investir a sua reserva de emergência? Tesouro Selic, Nubank ou PicPay? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te falando aí sobre qual seria o melhor lugar para você investir com segurança e com boa rentabilidade a sua reserva de emergência. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Mas afinal, o que seria uma reserva de emergência? Muitas pessoas escutam falar sobre essa frase, reserva de emergência, mas afinal, o que seria a utilidade, né? Para que seria utilizado uma reserva de emergência? Bom, já falei isso em outros vídeos, inclusive se você quiser dar uma passada e olhar, tem um vídeo aí onde eu falo sobre um método para você fazer sobrar dinheiro e aí, consequentemente, montar a sua reserva de emergência. É um vídeo onde eu falo sobre um método muito interessante. Eu vou estar deixando aqui, se você quiser, passa lá e assista para que você entenda um pouco melhor sobre o que é reserva de emergência. Mas explicando de forma rápida, reserva de emergência é um dinheiro, é uma reserva financeira que você deve ter disponível para qualquer momento que você precise, né? Para um caso de urgência, você possa ter disponibilidade para resgatar esse dinheiro e possa utilizar ele da melhor forma possível para algum problema, alguma eventualidade que possa surgir. Esse é o objetivo principal de uma reserva de emergência. E é claro, fazer uma reserva de emergência é até mais importante do que diretamente investir em qualquer outro tipo de investimento, como por exemplo em renda variável. E aí, pensando nessa questão de colocar o seu dinheiro em um local seguro e com uma boa rentabilidade, eu trouxe três opções para nós compararmos aqui e no final eu vou falar do meu ponto de vista qual seria a melhor opção para você começar a montar a sua carteira de reserva de emergência, para que você comece a criar ou investir a sua reserva de emergência e, é claro, pensando em segurança e em boa rentabilidade. Como primeira opção, eu trouxe o Tesouro Selic. Para quem não sabe o que é o Tesouro Selic, é um título do governo federal e é criado aí pelo Tesouro Direto, né? Uma parte do governo, onde eles criam títulos aí do governo federal, onde você pode estar comprando esses títulos do governo e aí em um determinado prazo o governo vai te devolver o seu dinheiro com a garantia, é claro, do próprio governo federal, e aí você vai ter uma rentabilidade muitas vezes pré-fixada ali no momento de investir, como por exemplo em títulos pré-fixados ou em taxas como o Tesouro Selic, que são taxas pós-fixadas, né? Onde você tem uma rentabilidade provavelmente indexada a algum tipo de índice econômico, por exemplo a própria taxa Selic e mais alguma taxa fixa ali atrelada à rentabilidade, como por exemplo existem títulos aí do Tesouro Direto onde ele está pagando a taxa Selic atual, né? Essa rentabilidade ela é corrigida durante todo o dia, dia após dia, de acordo com a taxa diária, mais por exemplo 0,15% ou 0, alguns centavos aí de rentabilidade adicional para você receber. Se trata de um título pós-fixado. A vantagem de investir em títulos do Tesouro, né, principalmente Tesouro Selic, é a questão da segurança, ou seja, se algo acontecer, dificilmente o governo vai deixar de devolver o seu dinheiro, pois se trata do governo federal. Então você não tem aquele risco de deixar o seu dinheiro investido em títulos do Tesouro e esse dinheiro acabe sendo perdido, né, ou você perca o dinheiro. Não, você tem a garantia de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Tesouro Direto, né, do que o próprio Tesouro Nacional ali, e vai garantir a segurança que você receba o seu dinheiro com a rentabilidade lá pré-definida ou até mesmo que não seja definida, mas de acordo com taxas ali que estão definidas lá no momento que você for investir. Então, em questão de segurança, eu diria que isso seria uma das primeiras vantagens aí que tem de investir em títulos do Tesouro. A segunda é que esses títulos, principalmente Tesouro Selic, oferecem uma rentabilidade muito melhor do que investir em uma poupança, por exemplo. O que seria desvantajoso, dependendo do seu objetivo, né, ao montar uma reserva de emergência, é que se você às vezes precisar investir em algum título do Tesouro, principalmente Tesouro Direto, e precisar resgatar esse título antes de um determinado prazo, você não vai ter a possibilidade de ter uma boa rentabilidade igual se você cumprir o prazo do vencimento do título, porque são títulos ali que tem uma marcação a mercado e eles podem, é claro, ser influenciados. Por exemplo, a taxa Selic está alta, então o rendimento seu vai ser maior. Se a taxa Selic baixar, por exemplo, o seu rendimento vai ser menor, porque ele sofre influência diretamente da alta ou da baixa da taxa Selic. Então isso, querendo ou não, se torna uma desvantagem aí do título. E aí, pessoal, aproveitando que eu já estou falando sobre investimento de dinheiro, eu quero dar um recado bem rápido para você. Aí no primeiro link ou no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando um presente para você. É um treinamento gratuito onde eu falo aí sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir o vídeo, passa lá e garante seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. E aí, é claro, você vai entender um pouco mais a respeito até da questão, né, dos riscos que tem em se investir em alguns títulos aí, principalmente de renda fixa ou outros investimentos ali de renda variável. Então passa lá depois e já sabe, é 100% gratuito
desse treinamento estou disponibilizando para vocês. E agora indo para o nosso segundo investimento aí, pensando em montar uma reserva de emergência, é a NuConta, ou deixar o seu dinheiro na NuConta, ali na conta do Nubank, como é chamado. A NuConta é simplesmente ali deixar o seu dinheiro parado na conta do Nubank, e lá você tem a opção de receber o seu dinheiro ali rendendo 100% do CDI. A taxa CDI é uma taxa que fica ali próxima à taxa Selic, mas rende aproximadamente 95% ali da taxa Selic, né? Se a taxa Selic é 10%, teoricamente a taxa CDI vai ser 9,5% ali. Teoricamente seria mais ou menos isso que rende a taxa CDI. Ela é baseada na taxa DI, que é uma taxa ali de depósitos interbancários, e também é uma boa rentabilidade aí, que é claro, levando em consideração a alta da taxa Selic para se investir. O que daria para se dizer que é vantajoso em relação ao Tesouro Selic de se investir no Nubank é a questão de ter menos burocracia para que você invista no título lá ou deixar o seu dinheiro rendendo na conta do Nubank. Quando você vai comprar um título do Tesouro, você obrigatoriamente deve fazer isso por uma corretora, né, ou por aquelas instituições que são autorizadas ali a oferecer os títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, pelo Banco Inter ou por outras instituições aí que também te dão a possibilidade de comprar um título do Tesouro. No Nubank, você já vai ter ali um rendimento sendo 100% do seu CDI, apenas deixando o seu dinheiro parado lá na conta. O porém, né, algo que deve ser lembrado é que quando o seu dinheiro está na NuConta, você não tem garantia, a não ser que você ative lá a função RDB. E aí o seu dinheiro vai estar sendo aplicado em um investimento próximo e bem parecido com o CDB, e vai ter a garantia lá do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma proteção, digamos assim, que é limitado até R$250 mil por CPF, onde se acontecer algo com a instituição, o seu dinheiro vai ser compensado aí, você não vai perder o seu dinheiro, porque ela está protegida por esse fundo garantidor. E é claro, se você não ativar essa função, o seu dinheiro não vai estar protegido. Então lembre-se sempre de buscar ativar a função RDB se você for deixar o seu dinheiro na conta do Nubank, para que não ocorra algum tipo de eventualidade e, é claro, você perca o seu dinheiro. Então isso seria a vantagem e teoricamente a desvantagem, né? Essa garantia ser possibilitada apenas se você ativar a função RDB. Mas considerando em questão de rentabilidade, o Nubank ele ainda tem uma vantagem. É só simplesmente transferir o seu dinheiro para a conta lá do Nubank e deixar ele lá, que ele já vai estar rendendo ali todo mês 100% do CDI. Então se torna ali, querendo ou não, um bom investimento também. E é claro, lembrando que rende muito mais do que poupança, da mesma forma que títulos do Tesouro Direto também vão render lá muito mais que a poupança. E aí galera, antes de eu dar continuidade, eu tenho outro recado muito importante para dar para vocês. Eu lancei o meu treinamento completo para quem quer aprender a investir, do básico ao avançado, o passo a passo. Se você quer aprender a investir corretamente, acesse o segundo link da descrição do vídeo e garanta a sua vaga no treinamento completo. Lembrando que o preço está como promocional por causa do lançamento, é preço de lançamento. Então corre lá e garanta a sua vaga antes que o preço volte ao normal. Dando continuidade, falando agora sobre a nossa terceira opção de investimento para você montar reserva de emergência. Eu trago aí outra conta que também é próxima e bem parecida com a do Nubank, é a conta do PicPay. E só lembrando que ambas as contas não são instituições financeiras como um banco, né? Como por exemplo o Banco Inter, o Banco Itaú, dentre outras instituições. Ela não é um banco também considerada, comparando aí com o C6 Bank. Tanto o Nubank quanto o PicPay são empresas aí financeiras de pagamento, não são um banco. Então isso limita algumas possibilidades aí em relação às outras instituições que também têm os títulos para você investir ou outros investimentos diversos. No PicPay, diferente do Nubank, você tem a possibilidade de deixar o seu dinheiro rendendo, pagando ali 150% do CDI. Está sendo oferecido lá na conta do PicPay investimentos ali com rendimento de 150% do CDI. Ou seja, você vai ter aquela rentabilidade que o Nubank oferece, mais a metade. São 10%, por exemplo, que o CDI está rendendo. Se ela paga 150% do CDI, ela vai estar pagando ali 15%, uma conta rápida aí do quanto seria essa rentabilidade. Mas lembrando que é a rentabilidade nominal, né? Aquela rentabilidade bruta. E é claro, mesmo contando com essa porcentagem, em relação à rentabilidade real, o PicPay sai na frente dos dois outros investimentos. Ele apresentaria a melhor rentabilidade dos três títulos, mas a desvantagem, né, que o que deixaria também ele em último lugar, é que não existe nenhum tipo de possibilidade de você ter garantia do seu dinheiro investido. Então você não tem proteção do FGC, e aí caso aconteça qualquer tipo de imprevisto aí com a instituição financeira, você tem o risco, querendo ou não, de perder o seu dinheiro de alguma forma. Você não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que vai possibilitar você receber o seu dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa. E aí, pensando, é claro, na questão, né, do meu ponto de vista, na minha simples e humilde opinião, claro, se você tiver algum tipo de opinião ao contrário, peço até que você comente aí,
deixe seu comentário, né, na sua opinião, qual seria a melhor opção para investir na NuConta ou no Tesouro Selic ou, é claro, no PicPay. Qual desses títulos aí você já está criando também a sua reserva de emergência? Já deixa aí o seu comentário abaixo para a gente estar interagindo depois aí, falando um pouco a respeito. Mas na minha opinião, o mais correto, né, pelo menos o que eu faria se fosse criar minha reserva de emergência hoje, seria fazer uma mescla aí entre o Tesouro Selic e investimento na NuConta. Mesmo o PicPay tendo uma rentabilidade aí considerada um pouco maior, né, 150% do CDI, eu tenho aquela possibilidade de deixar meu dinheiro exposto aí a um risco que pode, é claro, acontecer com qualquer instituição. Então, pensando em preservar o meu dinheiro, eu dividiria o meu investimento, a minha criação de uma reserva de emergência, entre a conta remunerada do Nubank, a NuConta, que vai me pagar 100% do CDI, e mais uma pequena parte ali no Tesouro Selic, para o meu dinheiro estar sendo corrigido ali de acordo com a inflação e, é claro, tendo uma boa remuneração também. Independente dos tipos de investimento, né, você deve analisar essas questões. Muitas vezes um título vai te pagar um melhor retorno, mas em contrapartida vai ter um risco, vai ter algo que você vai ter que estar exposto ali para que você tenha aquele retorno maior. Então é sempre muito bom e importante lembrar que antes de se investir, nada mais é importante do que olhar para essas questões. Vale a pena expor meu dinheiro a um risco maior e também possuir uma rentabilidade melhor, ou levar as coisas de uma forma mais conservadora e deixar meu dinheiro no local mais seguro? Esse tipo de pensamento é interessante de se idealizar antes de se investir ali, de criar sua reserva de emergência. E aí, pensando também nisso, eu deixo aí um conselho para vocês, né? Antes de se investir em qualquer outro tipo de investimento, já fugindo aí da questão da reserva de emergência, lembre-se do detalhe: antes de investir, de pôr seu dinheiro em uma renda variável e outros títulos aí que você consegue investir através de uma corretora, pense em criar uma reserva de emergência, porque quando você parte para investimentos ali de renda variável, você deve idealizar investimentos ali por um prazo maior, para longo prazo, médio prazo. E aí, se você não tiver essa preparação de caixa ali para que você possa lidar com qualquer tipo de imprevisto, você dificilmente vai conseguir levar de certa forma a sério o seu investimento lá em princípio de diversificação. Você vai demorar, ou você vai resgatar ali os seus investimentos antes mesmo de obter algum tipo de retorno e acabar tendo, é claro, prejuízo consequente disso. Bom, pessoal, eu peço aí também, antes de mais nada, que você que não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, né, a respeito da sua reserva de emergência, se você já começou a criar sua reserva de emergência, ou se você ainda está na fase de estudo, né, você está buscando qual é a melhor opção para se investir, ou qual dessas três opções que eu acabei de citar no vídeo você acredita ser a melhor opção para fazer a sua reserva de emergência. Já deixe o seu comentário aí, compartilha com seus amigos sempre que possível. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.